nós, enquanto profissionais da informação, nós temos um compromisso com o acesso à informação. E para que qualquer trabalho, seja um artigo científico, uma tese, uma dissertação, um TCC, é fundamental para que ele possa ser encontrado por outras pessoas, para que possa figurar nas grandes bases de dados referenciais e ser recuperado, é fundamental seguir esse rigor científico. Olá, eu sou Mayra, eu sou bibliotecária, trabalho aqui na UFO desde 2004 e sou doutora em Ciência da Informação. E trabalho com norma desde o momento em que eu comecei biblioteconomia, essa área me atraiu e não tinha como fugir dela e estar aqui hoje ainda falando sobre isso depois de tanto tempo. Eu sou Patrícia, bibliotecária, trabalho na UFO desde 2007 e a minha formação é meio que uma salada mista. Eu fiz biblioteconomia, letras, depois eu fiz mestrado em ciências ambientais e doutorado em geografia. Gosto muito de trabalhar na área que a gente atua. Então, quando eu cheguei na UFO em 2004, já existia o que muito das pessoas da comunidade diziam que é o famoso livrinho cinza. Mas esse projeto do livro cinza, que chamava Guia para a Normalização de Trabalhos Técnicos Científicos, antes disso teve uma apostila que, conforme a demanda da comunidade, de dúvidas com referências, com citações, como fazer o projeto de pesquisa, como fazer, naquela época chamava monografia, né, como fazer o seu TCC, buscavam na biblioteca orientação para desenvolver. E depois desse aqui, as autoras eram a Ângela, Maria Salete e Nara, todas bibliotecárias do sistema de bibliotecas. Quando eu cheguei em 2004 na UFO, a Nara já não estava mais e Ângela e Salete, como acho que elas perceberam o tanto que eu gostava dessa área de normalização e me convidaram para fazer parte deste projeto. E logo então a gente fez uma atualização e lançamos aí o que todo mundo comumente chamava do livrinho azul, o famoso livrinho azul. Esse livro foi até a sua 5ª edição e depois, em conversa com as meninas, a gente foi ampliando, né, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, e chegamos no livrinho vinho, né? As autoras, a Ângela com a Salete, elas se aposentaram, aí eu convidei Patrícia para troquei uma ideia com as autoras, com a Edufo, e a convidei para poder entrar nesse projeto como editora. Então hoje eu figuro como autora daquelas versões desde 2004, mas também atuo diretamente na obra, juntamente com a Patrícia, na função de editora do Guia para Normalização de Publicações Técnico-Científicas. E eu ganhei de presente, né, esse convite e essa participação, que eu sempre gostei, né, desde 93 que eu trabalho com normalização. E então, assim, caiu a sopa no mel, né? E vale complementar também que desde o início, lá em 2005, mais ou menos, eu comecei a trabalhar, a participar da Comissão de Documentação da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, como representante da UFO. Então isso também foi muito rico, a gente tinha reuniões em São Paulo para que a gente pudesse cada vez mais trazer o que tinha, né, e o que tem acontecido de novo. E hoje a Patrícia, a gente foi se revezando aí nessa representação, né, e outros colegas também nossos aqui da biblioteca também já participaram. E hoje Patrícia é a representante UFO, acho que vale a pena, né, destacar isso, porque ela que está ali com todos os membros a nível nacional discutindo e pensando sobre essa atualização das normas. E eu já estava na BNT quando a Mari chegou, porque eu representava uma universidade particular que eu trabalhava antes de vir para a UFO. Então, assim, foi uma... Lá a gente já trabalhava juntas. Então, foi uma continuidade, né, de ações. De artigo científico, como fazer um livro, tem como fazer um folheto para uma unidade informacional, como fazer um pôster científico. E tem algumas normas, é interessante, porque às vezes eu tenho o produto, que é determinado documento, mas eu tenho algumas normas que elas são de elementos que estão dentro do documento. Como fazer citação, como fazer uma nota de rodapé,
né? A de referência. Como fazer uma referência, como fazer um resumo, uma resenha, a de uma recensião. apresentação de trabalho acadêmico. Isso, aquelas normas de formatação, então tem uma outra norma para esse fim. E depois de tanto trabalho que a gente consiga fazer a diferença na vida das pessoas, no sentido de tornar mais leve algo que arrepia muita gente, né? É isso que ela falou, né? Que ele foi crescendo. Ele começou assim mais enxutinho, atendendo a questão aí do trabalho acadêmico, que desde o projeto até o trabalho acadêmico, com a referência, citação, e aí foi ampliando, né, Mayra? Isso. Até chegar... Desses dois aqui, o conteúdo foi basicamente o mesmo. A diferença é que esse tinha 5 capítulos, esse passou a ter 6, porque aqui a gente separou citações e notas de rodapé, que fazem parte da mesma norma que a 10.520 de citação. Quando a gente veio para esse, né, quando a gente pulou do livro azul para este, a partir da demanda da comunidade, das perguntas que os alunos iam até procurar a biblioteca, procurava os profissionais para poder sanar suas dúvidas, e a gente tinha que ficar abrindo norma. Ora a gente abria o livro, ora abria a norma. E aí então veio a ideia de ampliar a partir da necessidade dos alunos. E agora, quando convidei Patrícia, a gente passou um pente fino de modo a garantir que todas as normas de documentação vigentes e de interesse para a comunidade acadêmica para desenvolver, né, e finalizar a sua produção científica, que tivesse contido num único documento. Eu também gostaria de destacar que a linguagem de uma norma é um ato normativo, então é uma linguagem como se fosse uma linguagem de uma legislação, então ela é muito seca. E o que as pessoas, às vezes, pro leigo que pega uma norma, ele fala, mas e isso? Mas, sabe quando faltava uma mediação, trazer mais exemplos? E essa, então, foi a proposta, nessa versão última, da gente trazer o maior número possível de exemplos, o mais próximo da realidade de quem está escrevendo. A ABNT ainda não propôs nada sobre IA. A ideia é que daqui para frente, ela, por exemplo, na revisão da norma de citação, orientar como mencionar que determinado conteúdo foi obtido através da IA. E é essa a nossa orientação, né, Maia? Tanto no guia quanto nos materiais em PowerPoint que a gente coloca na página da biblioteca, a gente orienta dessa forma, né? O que nós recomendamos, reforçando o que a Patrícia disse, a norma não trouxe nada. E como ela não trouxe, mas é algo que a comunidade anseia e precisa de um norte, então nós trouxemos 2 orientações principais no guia. Primeiro, conteúdo? Mencione em nota de rodapé que é extraído de alguma inteligência artificial, qual é o tipo de ferramenta. Agora, eu sou um aluno da gestão da informação, eu sou um docente da área de TI, eu sou um estudante da área da ciência da informação e eu estou utilizando ferramentas de IA, comparando as ferramentas de IA e eu preciso de referenciar a ferramenta. Isso é possível, que a gente fez uma associação, um espelhamento a uma base de dados. Então a gente colocou esse modelo. Agora, a BNT, então agora depois de muito pensar e discutir, trouxe um modelo e a do guia está diferente. Nós vamos adaptar porque a gente segue a BNT. Isso que eu ia falar também, aproveitando a oportunidade, a pessoa que está usando o guia, né, se sente a necessidade de referenciar um documento que não consta do guia, que mande mensagem para a gente, que entre em contato com o Edufo, para a gente poder contemplar isso aí, né? Por maior que fosse o desafio, né, de editorar um livro dessa natureza, e aí eu lembro desde o começo, né, quando eu cheguei com a Amália, que foi a editora que nos acompanhou, sempre muito abertos, muito prontos e sabendo da importância, né? A gente sabe que esse livro desde sempre foi um dos carros-chefes aí da Edufo, muito procurado.
Então a gente vê que, como a gente, eles fazem o que gostam, então fica mais fácil da gente poder trabalhar.